Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre a política cultural no estado do Rio de Janeiro, vamos falar do projeto Sonora Brasil e também de homofobia nas escolas. Nossos convidados são André Lazzaroni, que é secretário municipal, estadual de cultura, e que vai nos falar sobre políticas culturais em meio a essa crise que está afetando o estado. Prazer em tê-la aqui, André. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Uma honra falar nesse programa tão democrático e importante para o Brasil. A honra é nossa. Fernando Bicudo é produtor e fala sobre projetos culturais. Obrigado por ter vindo, Fernando. É um prazer estar de volta ao programa, Vera. Não é? Estamos com Gilberto Figueiredo, que é assessor técnico de música do SESC e vai nos falar sobre o projeto Sonora Brasil. Obrigado, Vera. Um prazer estar aqui com você. Prazer enorme, Gilberto. E estamos com Patrícia Sanches, que é advogada e que vem falar sobre a homofobia nas escolas, que vem provocando cada vez mais evasão escolar. Muito obrigada, Patrícia, por ter vindo tocar esse assunto tão importante, tão delicado. É uma honra estar aqui podendo abrir esse debate também. Beleza. E estamos com a nossa produtora de web, Camila Abreu. Olá, Vera. Muito linda a roupa, gostei muito. Obrigada. E vai nos explicar como vocês, telespectadores, podem participar do programa. Então, Camila, como é? Para participar é muito simples, basta entrar nas redes sociais, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados, que eu vou estar aqui fazendo essa mediação e passando aqui para eles, tá? Maravilha. Patrícia, você é advogada, o que vincula você com esse tema de homofobia nas escolas? Vera, nós desenvolvemos um trabalho junto à Comissão de Direito Homoafetivo da OAB e é muito interessante o trabalho porque a gente busca justamente a informação, busca o esclarecimento das pessoas acerca desse tema. A gente precisa de inclusão, todos nós precisamos de inclusão, né? Então, esse tema faz com que as pessoas começam a conhecer, a se informar. Então, quando nós, através da nossa comissão, né, nós vamos às universidades, vamos às escolas, vamos às associações, vamos expor a temática, né? Acho que a grande questão que as pessoas trazem para a gente é a falta de informação. Como lidar com a situação, como lidar com o assunto. As pessoas são quem, Patrícia? Os alunos, os pais ou os professores ou todo mundo? Todos eles, Vera, todos eles. Na verdade, nós fizemos uma palestra num evento da comissão lá na OAB e estávamos falando sobre transexualidade infantil. Né? E aí, nesse momento, uma mãe, através também das redes sociais, né, se manifestou agradecendo muito por estar assistindo aquela palestra, porque aquilo trouxe para ela luz. Esse foi o termo que ela usou, né? Ela passou a ter luz sobre o que era aquilo, o que estava acontecendo, porque era uma realidade que ela estava vivendo com o filho dela. Né? Então, isso faz com que as pessoas, a partir da informação, seja a todos os títulos, a todas as pessoas, a informação é muito importante, porque faz com que a pessoa seja incluída. Com certeza. A gente já teve programa aqui sobre transgêneros e tal, e foi difícil para a gente, porque a gente não sabe como lidar, que perguntas você faz, como que você aborda, como que você fala com as pessoas. É muito delicado. E eu suponho que uma mãe que está entrando em contato com uma criança... E a criança sabe tão pouco da vida, sabe tão pouco dela mesma, que a mãe precisa ajudar essa criança. Né? E aí as escolas também precisam, né? Os professores também querem saber, né? Como eu vou abordar esse assunto, né? Como eu posso falar desse assunto de uma forma a trazer uma inclusão, né? Porque os professores não querem discriminar. Né? Ninguém quer discriminar. Então, assim, como eu faço para poder incluir esse aluno, né, que está vivendo essa realidade, que vive essa realidade, né, aos demais, e aos demais também a essa realidade desses alunos. Olha só, eu estou com números aqui, mas eles são de 2011. Vê se você tem números mais recentes. Diz que aqui as altas taxas de evasão escolar masculino do IBGE em 2011 são de 37,9% dos meninos que deixam a escola por conta desse preconceito. Você tem... Não, os números são... 37? É quase 40%. É muita coisa. Os números são alarmantes, né? A gente tem buscado algumas estatísticas, né? E hoje nós temos um número de 22% do total, né? Aí é masculina... aqui do total, 22%, que é altíssimo.
né? Ou seja, a pessoa, na verdade, ela sai da escola por uma situação de homofobia. Olha só, Patrícia, a gente hoje no jornal, no Globo, não sei se vocês leram, uma matéria sobre um garoto que usava batom na escola. Isso. Ele vinha para a escola todo dia, uma escola de classe média, me lembro mais aonde que é, um bairro, se é Duque de Caxias, eu não sei bem. E ele ia de batom. E tudo bem. A diretora da escola chamou e disse assim, garoto, sinceramente, na boa, tenta não vir mais de batom, porque não pega bem, entendeu? A diretora disse isso. Ele ficou arrasado. E a turma inteira dele, homens e mulheres, meninos e meninas, porque é um garoto de 11, 14, sei lá que idade, todos de batom. Isso. Resolveram fazer uma batonagem geral para... Isso é muito legal. Isso é legal, né? Isso é muito bacana, não é, Vera? Então, assim, eu acredito muito na juventude. Eu acredito nessa força da juventude. Melhorando? Eu acho que está melhorando. O André tem 3 filhas, né? 3 meninas. E aí? 13, elas 10 e 5. Não é uma questão para elas, mas não. A gente conversa, pai, pergunta alguma coisa, eu falo, pai, isso aí a turma não está preocupada com qual é a sexualidade, se é gay, se não é. Eu fico muito feliz, porque você percebe que os jovens estão perdendo o preconceito. Isso é uma coisa muito da minha geração, dos meus avós, que passou para os meus pais, né, a geração dos meus pais, que meus pais não são, nem nunca foram preconceituosos. Mas, para a nossa geração dos 40, eu estou 40, a nossa geração já trabalhou um pouco melhor isso. Mas essa juventude que está chegando, com essa quantidade de informação, é muita séria, é muita informação. Você acha isso também, Patrícia? Vão superar, eu acho que eles vão superar isso. Não, na verdade, quem precisa superar somos nós. Somos nós, eles vão nos superar. Eles já estão, assim, muito à frente do nosso pensamento. Nós estamos preocupados com questões que eles não estão mais. Quando a gente fala desses números, Patrícia, isso não corrobora muito o nosso discurso. Sim, Vera, porque a questão não é de um aluno... Claro, acontece, obviamente, de um aluno sentir-se discriminado por outros. Isso é evidente que você tem uma turma grande, você tem pessoas que não têm acesso a certas informações, né? Mas também acontece muito porque quando o aluno sofre uma discriminação, o aluno procura apoio. E procura na escola, procura em casa, ou procura... E aí, quando você vê que a instituição não está preparada, né? Quando a instituição as pessoas não estão informadas, né? Como vai dar o apoio? Não é que as pessoas não queiram porque elas sejam pessoas homofóbicas, não. Pelo contrário, elas querem ter informação, né? A escola quer, né? Quando a OAB, através da nossa comissão, né? Quando nós oferecemos essa parceria, olha, a gente pode fazer palestras, a gente pode fazer seminários, e todos gostam muito, né? Dessa situação. A gente não está preparado, o ser humano de uma forma geral, ainda mais as pessoas que não tiveram acesso à informação, não estão preparados para lidar com situações que não sejam do seu dia a dia. Isso é uma questão que, às vezes, a pessoa não está ali no dia a dia dela, chega uma pessoa mais informada, consegue fazer. O homossexualismo está no dia a dia de todo mundo. Não é isso que eu falei. Então, eu disse o seguinte, quando você não está preparado para lidar com uma situação que seja do seu dia a dia, está no seu dia a dia, você está preparado, você foi informado, a pessoa te procurou para você dar um apoio psicológico a ela. E aquilo você toma um choque às vezes. Você não sabe lidar com isso. Não sabe lidar. Eu acho que as pessoas não estão... É difícil você lidar com as diferenças. É difícil. Tem toda a razão. É muito difícil para todos nós. Eu procuro lidar com as diferenças de uma forma mais tranquila. Eu fui criado numa família muito diferente. Quer dizer, eu tive uma mãe que foi orientadora, professora. Ela aprendeu a lidar com os 3 filhos que eram muito diferentes. Ela lidava com classes, Dalva Lazzaroni. Então, eu não me sinto preparado, às vezes, para lidar com determinadas diferenças. São tão diferentes do meu pensamento que eu fico assim, o que eu faço agora? Você tem razão, a gente tem que lidar com isso. Eu acho que o diálogo é efetivamente Qual é a sua opinião, Fernando, sobre isso? Eu acho que tudo parte da falta de respeito. Acho que há um desrespeito ao ser humano, né? É preciso que haja Nós temos que respeitar as diferenças, é preciso que nós saibamos que, seja religiosa, seja sexual, de que natureza seja, é preciso que haja respeito, que nós tenhamos mais respeito. Respeito
entre o ser humano, respeito com a coisa pública, respeito com o governo, respeito com as instituições, respeito com a nossa cultura. Eu acho que tudo, a base do sucesso é o respeito. De tudo é a falta de respeito. Porque se nós respeitamos, nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Você, em qualquer relacionamento. A tua geração, que é um pouquinho anterior à do André, você pegou muito pesado bullying, preconceito? Na minha época, que eu sou um pouco mais velho que o André, é muito curioso, porque as filhas não falavam muito com as mães sobre sexo. É verdade. Os filhos falavam mais com os pais sobre sexo, mas sempre havia um preconceito. E sempre havia uma época certa, tinha que esperar uma determinada idade para poder falar sobre certas coisas. Isso acontecia, né? O que já foi um avanço, porque no tempo dos meus avós era muito pior. Tá. A minha avó casou, eu conversei com a minha avó com 84 anos de idade, aliás, fazer um comentário familiar íntimo, né? A minha avó dormia num quarto, meu avô dormia no outro. E a minha avó jamais viu meu avô sem roupa. Quer dizer, era uma outra época, né? Quer dizer, imagina a visão que teria do homossexualismo. Exatamente. Né? E eu disse assim, mas minha avó, como é que é? Eu perguntei para ela. Mas olha só, Fernando, a gente está falando, evidentemente, que isso tudo explica uma série de coisas, mas a gente está falando da escola, que é o lugar primeiro de socialização do garoto e da garota quando ele sai da família. Quer dizer, ele já sai, por exemplo, nessa época, você sai mais ignorante do que nunca numa escola. Se entra. Então, você tem muito mais preconceito, eu suponho. Eu estou dando um exemplo de como é que não havia diálogo sobre a questão, nem do casamento. E na escola era muito pior. Que é muito pior, e muito mais tarde. Quanto mais uma criança numa escola, né, que você vê... Hoje em dia está comprovado geneticamente, né? Isso não é uma doença. Começaram a falar que era uma doença. Não, e a delícia, porque não é nem uma opção. Né? Não é uma opção. Não é uma opção. Entendeu? É a coisa menos opcional do mundo. Não é opção. Jeito. E nós temos que respeitar. Uns nascem louros, outros nascem morenos, uns nascem homossexuais, outros héteros, outros trans, outros, enfim. Cada um nasce do jeito que nasce. E nós temos que respeitar. E a gente tem até que gostar deles. Com certeza. Olha, o fato... Não, mas gostar não. Vamos lá. Vera, se me permite... Deixa eu pôr o Gilberto na conversa. Se me permite, assim, isso daí é um fato que vem sendo construído ao longo da história. Né? São séculos e séculos de história para chegar nesse nível que nós chegamos. E tratar desse assunto agora, eu acho que tem que ser acelerado isso. A gente não pode esperar tantos séculos para resolver essa questão. Né? Eu, particularmente, acho que para tratar essa questão de uma maneira que acelere os processos, a consciência dos direitos de cada um e a orientação de que deve entrar na justiça sim. Sofreu o mínimo que seja de preconceito em qualquer área, as pessoas precisam ter consciência de que podem e devem entrar na justiça. Porque eu acho que isso começa a criar no coletivo uma percepção de limites. Entende? Que o tratamento da informação, do diálogo, ele é fundamental. E é através dele que você aprofunda os conteúdos, né? Mas é preciso uma medida mais drástica, a meu ver, para poder acelerar esse processo de recuperar a dignidade de qualquer pessoa. Eu gosto dessa ideia de que o jurídico, ele permite uma espécie de estabelecimento da normalidade, que é importante. Definir limites, quando o sistema jurídico permite que casais homossexuais se casem, isso significa que há uma aceitação da sociedade, da instância normativa máxima, que aceita aquilo e você é obrigado a acatar. E isso é importante. Eu gostei dessa ideia de que você realmente tem que ir lá na justiça defender os seus direitos. Eu gosto disso, sim. Porque na hora que você tem uma pauta de direitos, né, você busca o judiciário para garantir esses direitos. Né? Então, sempre que um direito seu é lesado, você tem a instância judiciária para buscar esse apoio, esse acolhimento.
né, que a gente estava falando com a questão das crianças na escola. Quando a criança sofre uma situação dessa, quem ela vai procurar? Ela vai procurar a diretora da escola, vai procurar primeiramente o seu professor, a sua professora, que é a primeira que ela tem ali. Então, a situação é a mesma. E a situação do bullying, a criança ou adolescente que sofre bullying, a tendência dele é não procurar ninguém, muitas vezes, é se esconder. O isolamento. E assim, esse isolamento vai fazendo com que ele tenha perdas seríssimas na sua formação, no seu desenvolvimento. Né? E aprender a quem procurar, eu acho que é uma questão importante. A gente está lidando com pessoas ainda não totalmente formadas, quer dizer, a gente não está lidando com adultos, Exato. A gente está lidando com indivíduos em formação e que precisam de ajuda, não são... Eu acho que a formação ela vai se dando ao longo da sua vida. Eu não me sinto formado ainda. Apesar de eu ter 3º grau, sou advogado, estou no meu 4º mandato de deputado estadual, estou exercendo o secretariado, estou secretário de Cultura. Tive uma formação, mas eu não me sinto ainda formado em tudo, também não sei de tudo. Hoje a velocidade da informação está muito veloz. É verdade. A gente chega, a gente vê, eu vejo lá em casa, minhas filhas já não veem mais televisão, elas querem ver série no YouTube. E as séries elas discutem, eu estou vendo essas séries nessa Netflix, essas coisas, eu estou vendo as discussões que tem nas séries para poder acompanhar a discussão delas. Não, elas já não usam o celular para falar o telefone há muito tempo. Aliás, nenhum de nós. É mensagem, elas não querem atender o telefone, quer dizer, tem essa velocidade da informação e como lidar com essa velocidade da informação. E essa velocidade da informação está aumentando a educação dessas crianças? Não, só buscando aqui o gancho do nosso colega, é que, na verdade, quando a criança, né, ela busca o caminho da evasão escolar, né, é porque ela não encontrou um acolhimento. Né? Exatamente. Então, na hora que você prepara aquele professor, prepara a escola, prepara o ambiente, né, a chance dessa criança evadir é muito pequena. Não é? Porque ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir entendida. Não é? É muito bom você conversar com alguém e alguém está aberto ao que você está contando, ao seu problema, à sua situação. Né? E às vezes o que inicialmente poderia parecer um problema não é um problema mais. Né? Porque a partir do momento que você acha o acolhimento, acha o entendimento, acabou o problema. Acha semelhantes. Né? E olha, começa a se enxergar dentro da sociedade como porque algo... a gente tem que lembrar que todos nós, para chegarmos na idade que nós estamos, cada um com a sua idade, passamos pela juventude. Isso. E nós sabemos, e a gente se lembra, que não é fácil virar uma pessoa. E que a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe, literalmente, quem eu sou. É uma pergunta que um adolescente se faz. Mais difícil. A gente não se entende. Olha, mais preocupante ainda do que a evasão escolar é o suicídio entre as crianças, entre os jovens LGBTs. Tá? O suicídio. E o número de suicídio na puberdade é enorme. Principalmente quando a gente trata da transexualidade. Claro. Porque é o momento em que os hormônios afloram, é o momento em que a sexualidade aflora. Não é? A transformação do corpo. Já é suficientemente difícil para você não ter uma sociedade inteira te discriminando, uma turma inteira rindo de você. Então, seria o momento de trabalharmos o contrário, né, Vera? Seria o momento de trabalharmos a preparação da escola para receber essa pessoa, Exatamente. Para acolher essa pessoa, para incluir essa pessoa. A sociedade tem que se dar conta da importância que ela tem. Deixa eu ir para o intervalo, a gente volta para terminar esse assunto. Vamos para o intervalo, o Sem Censura volta 1 minuto, 2 minutos máximo. Até já. Olá, o Sem Censura de hoje está falando de cultura, está falando também do Projeto Sonora Brasil, que é do SESC, e de preconceito nas escolas. Deixa eu chamar a Camila, perguntar se a gente tem algum comentário, alguma pergunta. Temos sim. A Patrícia Ducati, ela pergunta, ela deseja uma ótima boa tarde e ela diz que ela é professora e tem um aluno hoje no 7º ano que perguntou se ele era homossexual. Como ela deve proceder nesse caso? Como ajudar? Bom, Patrícia, minha xará, obrigada aí pela pergunta. Veja, essa é uma dúvida, né? E às vezes uma angústia que muitos outros educadores também trazem. Como eu vou lidar com isso? Né? Primeiro, a Patrícia precisa entender quais são os meandros da sexualidade. Para poder primeiro identificar, será que ele é mesmo homossexual ou não? E quais as implicações que isso pode trazer para ele?
Na verdade, ela primeiro tem que mostrar para ele que não independe da orientação sexual dele, que ele vai ser sempre bem acolhido, vai continuar sendo a pessoa maravilhosa que é, o bom estudante que é, e que isso em nada vai interferir no relacionamento dele com qualquer outra pessoa, o fato da orientação sexual dele ser hétero ou ser homo. Acho que é importante colocar isso. Todos são iguais, né? Maravilha. Eu tive alguns pais aqui na internet pedindo, falando que esse assunto é muito falado, mas que pedem uma orientação maior aos pais, como agir. E a Ananda Silveira pergunta, como os pais podem apoiar os filhos trans? Como saber se não é apenas uma fase? Olha, existem grupos e associações específicos para pais, né, que apoiam seus filhos. Até foram pais que foram buscar saber e acabaram se encontrando e fizeram suas associações. Tem uma associação que eu conheço que é Mães pela Diversidade, que é uma associação muito bacana. Inclusive, foi uma das mães da diversidade que me fez aquela colocação naquela palestra que anteriormente eu falei. Então, é um grupo muito sério, um deles, né? Eu estou citando aqui um deles, mas existem várias associações de pais e... Mas eu acho que essa uma indicação já é bom, né? Já porque é bom, aí porque já sabe, dá uma contou a luz referência para onde ir. Para você poder se sentir, inclusive, incluído como pai. Porque o pai fica muito perdido, sim, gente. Também não vejo problema nenhum, né? Também existe a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, a ABRAF, que não só agrega a questão jurídica, mas também tem são profissionais de várias áreas, famílias realmente da diversidade, né, que estão dentro da ABRAF hoje, que eu acho também que faz um serviço enorme em favor da diversidade. Maravilha. Bom, vamos então agora ver as principais atrações do país inteiro na agenda cultural lá de Brasília. Vamos lá. Olá, eu tô de volta com mais dicas de cultura e hoje eu começo falando de uma super-heroína que está invadindo as telas de cinema e trazendo pra gente muita aventura. Mulher Maravilha é o primeiro filme dedicado a uma das mais importantes personagens dos quadrinhos, 76 anos depois da sua criação. Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince descobre que o mundo está em perigo e então decide deixar o seu lar, certa de que pode parar o conflito. Mulher Maravilha tem direção de Patty Jenkins. Bom, e aqui em Brasília, depois de 4 anos, está de volta a peça Luz Intrusa, em curtíssima temporada. Beta HCG. Em cena, o ator e diretor Abaete Queiroz encarna um homem solitário, mordido pelo monstro do abandono e da paixão. Com texto e direção de Alexandre Ribonde, a história percorre os labirintos da alma humana, sem deixar de lado a ação, o suspense, as intrigas, os fetiches e os segredos de família. E em São Paulo, último final de semana para você acompanhar um super espetáculo que celebra os 50 anos de Tropicália. Em caras de presidentes, a história deste movimento que revolucionou a música popular e a cultura brasileira é contada no musical Alegria, Alegria, com roteiro e direção de Moacir Góes. No elenco, a cantora Zélia Duncan, que assume o papel de condutora do espetáculo. Alegria, Alegria traz canções de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga e outros grandes nomes da música. Eu fico por aqui, minha gente, mas antes quero fazer um convite especial para você, porque a partir de amanhã eu estou no comando do programa Todas as Bossas, que vai trazer uma italiana pra lá de talentosa. O show fica por conta da cantora e compositora Mafalda Minosi. Ela, que é uma apaixonada confessa pelo Brasil e já conquistou os palcos de toda a Europa. Às 10h30 da noite, no Todas as Bossas. Até lá! Olha, recomendo a Mafalda. Ela já esteve aqui, ela é extraordinariamente genial.
Olha só, Gilberto, vamos lá. Eu adoro o Sesc. Gosto mesmo muito. Maravilha. Muita gente gosta. Muita gente gosta, né? Então, o que é o Sonora Brasil? Explica pra gente que projeto é esse da área musical. Isso, né? Isso. É um projeto de música, né, desenvolvido pelo Sesc em todo o país. Essa é uma grande marca, né? Está em todos os estados do Brasil. E para vocês terem uma ideia, esse ano são 420 apresentações em 108 cidades. Parabéns. Então é um projeto que, assim, sem dúvida nenhuma, é um projeto de circulação de música do país e que tem algumas outras características bem específicas, né? E que são muito importantes. Uma delas é que trabalha com grupos e artistas. Eu falo grupos e artistas porque tem os grupos ligados à tradição e tem, quando a gente lida com a área de concerto, também tem músicos profissionais, né? Mas que estão fora dos holofotes da mídia. São grupos e músicos que estão muitas vezes localizados em determinadas regiões e que trabalham com expressões musicais que não são muito divulgadas. Então, assim, é uma questão conceitual do projeto trabalhar nessa linha e levar para todo o país essa nova experiência de apreciação musical, né? Porque o que toca no rádio, o que toca na televisão está aí, acessível a todo mundo. A gente trabalha com 8 grupos a cada biênio e trabalha de uma forma temática. Esse ano, por exemplo, a gente está trabalhando com o tema Na Pisada dos Cocos, onde a gente tem 4 grupos de coco do Nordeste, grupos de tradição, e bandas musicais, formações e repertórios, onde a gente tem 4 formações ligadas à tradição das bandas. Inclusive um quinteto de metais, que aí já entra no campo da música de concerto, mas com um repertório que está relacionado a esse universo sonoro das bandas. Dá outros exemplos, porque os exemplos são... Eu gosto muito do conselho curador dessa. Quer dizer, eu não sei, eu não conheço o conselho curador, mas eu gosto muito do trabalho que ele faz. Ele porque escolhe, inclusive, coisas diversas. Eles já pegaram Edino Krieger. Exatamente. Não é? Dá uns exemplos, assim, o que o Sesc pegou como temas. Legal. E isso vem mesmo desse grupo curador. É um trabalho de curadoria. E tem quantos anos? Desde 98, a gente está na 20ª edição. É muito bacana. Assim, ininterruptamente sendo realizado. E, assim, outros exemplos interessantes, você falou do Edino Krieger, né? Acredito até que ele esteja assistindo a gente. Acho bom. No biênio, em 2013 e 2014, se eu não me engano, foi nesse biênio, a gente trabalhou como tema Edino Krieger. E expandimos para as bienais de música brasileira contemporânea. Então foi a primeira vez que as obras, uma parte das obras que foram levadas para as bienais circularam pelo Brasil. Que aí nós tínhamos uma parte do repertório com obras do Edino e uma parte com obras de vários outros compositores que participaram das bienais. Foi uma forma de levar ao público a informação do Edino, além de compositor, o Edino produtor, que um papel importantíssimo no desenvolvimento da música contemporânea no Brasil, né? Junto com o Edino Krieger e as bienais de música contemporânea, a gente circulava também com tambores e batuques, já com grupos de tradição, que trabalham, que têm o tambor como um elemento fundamental, muitas vezes religioso, dentro daquele contexto social, e que trazem expressões belíssimas. Tem uma fala de um etnomusicólogo, numa entrevista que ele deu, que ele diz assim: puxa, eu assisti aqui nessa mostra, que foi uma situação de mostra, onde os 4 grupos se apresentaram em dias seguidos. Aí ele falando: nossa, eu tive oportunidade de ver um grupo de Marabaixo, do Amapá. Eu já conhecia o Marabaixo, mas nunca tinha visto ao vivo. Samba de cacete, isso eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, um etnomusicólogo, ele nunca tinha ouvido falar do samba de cacete, que é uma expressão musical do interior do Pará. Entende? Como a gente chega num grupo como esse? Vocês adoram, né, fazer isso, Nossa. né? Cara, é uma diversão, né? Fantástico. Fica pesquisando, eu poderia falar horas aqui das experiências que a gente vive antes do grupo subir ao palco, que é na fase da preparação. Aí é melhor, né? É o melhor para vocês, né? Aí vocês se divertem. Então, qual é o público que vocês têm por ano, Gilberto? Olha, a gente tem aí em torno de... Não é um projeto que trabalha com grandes públicos, eu sei, tá? Mas a gente trabalha aí em torno de, talvez, uns 50 mil... umas 50 mil pessoas por ano, tá? Porque uma outra característica do projeto é acústico. A gente não usa sonorização, seja qual for o tema. Até o ano passado, o último biênio, um dos temas era violas brasileiras. A viola é um instrumento que não tem esse potencial todo de som. Ainda assim, os espetáculos são acústicos e aí a gente faz as programações em espaços relativamente reduzidos, adequados. Tem microfone, não tem, Gilberto?
Não tem microfone. Acústico não, é sem eu achei que o instrumento acústico. era Não, acústico, mas a sala não. Não. É absolutamente acústico. É uma provocação. Uma característica. É uma característica do projeto, mas é uma provocação. Porque quando você vai assistir um espetáculo como esse, imagina 2 violeiros num palco tocando música brasileira, né, resultado de pesquisas e tudo, aquele som que não se projeta tanto, o que acontece com a plateia? Ela silencia. Você olha em volta, Exatamente. parece que você está sozinho, porque não tem ruído na plateia. Vira As igreja, pessoas param né? para ouvir. Mundo... Agora, você vai na praça ver um show com aquelas parafernálias de som, o que acontece? Está todo mundo conversando. Entende? Então, na verdade, a gente provoca uma situação para que as pessoas coloquem toda a sua atenção na música. Então, é uma questão conceitual do projeto também. A gente vai trabalhar com bandas agora. As bandas, tradicionalmente, tocam nas ruas, nas praças, nos coretos. Algumas dessas bandas, 3 dessas bandas, na maior parte dos lugares onde vão se apresentar, elas vão estar em espaços semiabertos. Porque é uma característica e elas têm um instrumental que tem potência de som. E são numerosas, inclusive, não são pequenininhas. A gente está levando reduções, né? Por uma questão até de logística, nós estamos levando reduções. Tem uma com 15 integrantes, uma com 12. Mas o quinteto de metais, como ele cumpre, no contexto do tema, o papel da música de concerto, que tem um repertório inspirado na sonoridade das bandas, esse grupo ele vai se apresentar na sala de concerto, em pequenos teatros, auditórios, num ambiente fechado, né? Mas as bandas não, elas vão para fora. Só que aí a gente evita a praça pública, porque a gente precisa de um ambiente minimamente adequado em termos de acústica. Aí a gente vai para espaços semiabertos. Uma concha acústica, um lugar que tenha uma parede ou 2, que seja aberto de paredes, mas que tenha uma cobertura, para poder garantir uma sonoridade próxima da realidade da banda. Tem um vídeo, né, do trabalho de vocês. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Passa aí, Daniel. A Sociedade Musical União Josefense, ela foi fundada em 22 de novembro de 1876. Ela é uma junção de 3 antigas bandas do município de São José que se fundiram formando uma única, né? E desde então ela se mantém com esse nome, com essa característica, né? Claro, renovando o quadro musical, o repertório e se adaptando às tendências musicais, instrumentais do decorrer do tempo. Sem fins lucrativos, então, faz-se um evento para ganhar fundos, para eles fazer viagens, essas coisas. E a maioria dos músicos ou seguem carreira militar ou continuam na vida civil, né, como músicos tocando em bandas, orquestras. A exemplo, no sul do Brasil é bem comum as festas do Divino, então ele sempre faz essas festas de quermesse, né? Então vai tocar todo o repertório, que é um repertório um pouco mesclando popular com o repertório tradicional de banda, né? E fazendo também os cortejos, as procissões religiosas, e tem um repertório específico também, né? Maravilha, fala. Assim, o projeto ele tem um contexto que vai além do palco, né? Então, por exemplo, todo público recebe gratuitamente um catálogo que é produzido com informações sobre os grupos, o repertório, mas principalmente tem um texto escrito por um especialista no tema, um texto encomendado, né? E que ele procura ser acessível a todo o perfil de público que nós temos. Não é um texto acadêmico, apesar de ser escrito por um acadêmico de modo geral. A ideia é que as pessoas saiam dessa experiência musical que têm e queiram conhecer mais sobre aquilo que elas assistiram, né? O catálogo já estimula isso e o próprio grupo no palco, além do repertório, ele desenvolve um roteiro com uma série de informações. Não é um concerto didático, mas é um concerto contextualizado. Maravilha, Gilberto. É muito bacana. Lindo trabalho que vocês fazem. No caso das bandas, por exemplo, o foco, porque banda, se a gente pensa bem, eu estou falando que a gente trabalha com nichos que são pouco difundidos, mas banda tem todo o Brasil, mas repertório original de banda não. A tendência das bandas hoje é trabalhar com repertórios muito populares. Então, esse ano vai ser banda e... Cocos, na pisada dos Cocos. Aí, meio ano, aí vocês viajam pelo sul, viajam pelo norte? Cocos, na pisada dos Cocos está no norte e nordeste. Tá.
Banda está no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No ano que vem eles invertem. Maravilha. Aí completam o circuito nacional. Tem algum endereço que você queira deixar? Quero sim, quero deixar. É sesc.com.br/Sonora Brasil. Lá tem muitas informações, inclusive a programação do ano em todas as cidades. Maravilha, parabéns enorme. Gostou, Maravilha. Fernando? Você que Eu gostei muito, principalmente porque as pessoas me conhecem muito pela ópera, né? Mas depois que eu saí do Teatro Municipal, eu fui para o Norte, fui para o Maranhão. Você trabalhou no Maranhão, não foi? Fiquei 12 anos no Maranhão e comandei uma equipe de pesquisadores, eram 12 pesquisadores, que eu achava que conhecia a cultura brasileira, mas não conhecia. E nós, a partir de Câmara Cascudo, fizemos um levantamento de toda a cultura, primeiro do Maranhão e depois do Nordeste, e verificamos que, meu Deus do céu, a diversidade que a gente ouve, todo mundo fala, o Brasil tem um tecido cultural riquíssimo, mas eu posso lhe assegurar que é o tecido cultural mais rico do mundo, sem dúvida alguma. Muito heterogêneo, né? É? Muito heterogêneo. A tal da biodiversidade do Pantanal é bobagem perto da nossa eu vou lhe dar um exemplo. Eu como carioca, eu fiquei surpreso de passar um Bumba Meu Boi no Maranhão, época que eu estava com hepatite, fiquei de cama, assistindo na televisão e vendo o Bumba Meu Boi e já tinha passado o Carnaval. E eu vi que o Bumba Meu Boi era uma festa muito mais importante do que o Carnaval. Isso para um carioca é um negócio assim, gente, como que o Carnaval pode ser menos importante do que a festa em outro local no Brasil? Isso acontece em Caruaru, acontece em Juazeiro, acontece no Nordeste. É muito engraçado. E é uma festa. É uma loucura. Deixa eu ir para o intervalo, obrigada. Vamos para mais um intervalo, na volta é o último, hein? Sem censura, volta já. Muito boa. Recentemente, né? Voltamos com Sem Censura de hoje, falando da situação da cultura no Rio de Janeiro, da violência contra alunos nas escolas e de um projeto de música do SESC. Camila, nós temos perguntas? Temos alguns comentários. A Jane Muniz disse que Sonora Brasil é um projeto maravilhoso. E a Nancy Armando, ela pergunta se esse trabalho é estendido para áreas carentes, se tem algum foco diferenciado. Na verdade, essa circulação pelo Brasil, o foco são as cidades do interior. Do interior. E todas as capitais recebem, mas imagina, 108 cidades. Temos aí 27 capitais, todas as outras são cidades do interior. E em muitos lugares acontece numa unidade do SESC que chama SESC Ler, que é uma unidade criada justamente em municípios com baixo IDH. Entendi. Maravilha. Feliz em tê-lo aqui. Porque quando um secretário estadual de cultura vem para a televisão, isso quer dizer que ele vai dar boas notícias. Eu duvido que ele venha nos dar mais notícias. Eu já estou louca para ouvir ele dizer, olha, a crise acabou, já pagamos todos os funcionários, estou cheio de projetos, vai ser o máximo, 2017 vai abalar. Pode começar, secretário. Não tem dúvida, eu sou entusiasta por natureza e eu sou o filho... Da Dalva. Eu sou muito orgulho. Filho da Dalva sempre serei. Como dizia minha mãe, ela vai durar para sempre. Ela é muito animada. Na minha identidade. Mas eu estou falando o seguinte, que eu tenho uma esperança, eu tenho sempre eu acredito no meu país, eu acredito no meu estado. Acho que esse momento de crise é um momento que vai passar, que foi importante para o Brasil descobrir o Brasil. Né? A gente descobriu... O brasileiro hoje está discutindo de política em tudo quanto é lugar. É verdade. Isso é bom. Eu não gosto de política, mas está lá discutindo política. É importante que se discuta, é importante que se critique, é importante que se avance. A crise gera uma solidariedade. Né? Gera uma solidariedade. A pessoa com muito dinheiro ela fica mais arrogante. O Estado do Rio de Janeiro estava mais arrogante. Mas a gente está pobre pra caramba, Estamos pobres, mas isso é importante porque gera na gente um sentimento de humildade e gera uma rede, gera uma solidariedade. Temos que dar as mãos. O senhor, e a gente tem visto isso. Eu tenho visto isso. Está presidindo o Teatro Municipal. A secretaria com a presidência do Teatro Municipal, que mas já foi ao lado do Fernando Bicudo ficou mais fácil, né? Eu não estou no Teatro Municipal. Tem um bom diretor, tem um bom diretor artístico, tem um bom vice-presidente do Teatro Municipal. Não, Fernando Bicudo não está no Teatro Municipal porque ele diz que não está, porque ele não sai de lá, ele me ajuda na programação. Que legal. Ele está em
toda a secretaria, porque o Fernando é uma bandeira da cultura. Eu estou feliz Fernando, de trazer você não tenha pessoas... abandonado a sua vocação. Minha casa. Do naipe do Fernando Bicudo para junto da secretaria, que toparam esse desafio. Uhum. Eu também acho o seguinte, a cultura sempre esteve em crise, né, financeira. Nunca se deu dinheiro para a cultura. A cultura não tem nem 0,37% do orçamento geral da União e nem do Estado do Rio de Janeiro. Então, se falar em crise na cultura é igual beber água, sempre teve em crise. Mas, nesse momento, a gente encontra pessoas que toparam esse desafio, pessoas que continuaram nesse desafio, mesmo com os seus salários atrasados. A situação conseguiu se estabilizar ou ainda não? Não, vai se estabilizar. A gente precisa de Brasília. A verdade é que o Estado do Rio de Janeiro, aprovado o plano de recuperação fiscal dos estados, o Estado do Rio de Janeiro já fez a sua parte, que foi a exigência do governo federal, né? Acabou sacrificando o funcionário público, acabou sacrificando o orçamento, vai acabar sacrificando alguns serviços, mas com o alívio que nós vamos ter durante os 3 anos, a gente consegue colocar a folha em dia e consegue fazer com que a economia do Estado do Rio de Janeiro volte a andar. O Estado do Rio de Janeiro não está dissociado desse país. O país está em crise. Você viaja os 27 estados, talvez não na profundidade que o Estado do Rio de Janeiro está, mas todos estão em crise. Onde você anda, as pessoas falam em crise. Essa crise atingiu de A a Z. Pois é, só que o Estado do Rio era muito rico. Os nossos equipamentos, a grande maioria dos equipamentos, estão funcionando. Hoje as bibliotecas parques estaduais estão fechadas, mas segunda-feira nós vamos fazer a municipalização da Biblioteca Parque de Niterói, então o município de Niterói vai nos ajudar a reabrir. Estamos em contato direto, diário, com a Secretaria de Educação para reabrir a Biblioteca Parque Estadual aqui do centro, a Biblioteca Parque de Manguinhos, junto com a Fiocruz, nós vamos reabrir e eu tenho certeza que eu vou encontrar uma solidariedade de alguma empresa, algum empresário para a gente reabrir a Biblioteca Parque da Rocinha. Nisso eu reabro as 4 bibliotecas parques que nós temos. Né? Essa é uma grande entrega, estão fechadas, eu já cheguei fechadas, porque era um contrato de OS, era um contrato grande. O Teatro Municipal está trabalhando, graças aos seus funcionários, seus corpos estáveis, está funcionando a pleno vapor. Já tivemos entrega de 2 óperas, vamos entregar um balé agora, enfim. Estamos entregando o lírico, estamos entregando também o popular, temos programações populares, temos programações para pessoal de baixa renda também, programação de R$10, de R$5, programações gratuitas. Enfim, no Teatro Municipal, a Sara Cecília Meirelles funcionando. O Miguel Proença teve aqui outro dia. Teve aqui o nosso grande maestro Miguel Proença, que está lá fazendo um trabalho, quer dizer, pessoas que vieram para o nosso lado para efetivamente nos ajudar. Eu tenho que agradecer. Onde eu vou, eu agradeço muito aos apaixonados pela cultura. Porque todos que estão na secretaria hoje estão porque são apaixonados. Participa um pouco, Fernando, são apaixonados. Conversa. Bom, eu acredito muito no André Lazzaroni, por isso que eu estou com ele, era amigo da Dalva. André é um homem que é um trabalhador, segue a guerrilha da sua mãe, chega cedo, sai 10 horas da noite, eu acompanho ele, eu posso dar esse testemunho. E a turma da cultura também o apoia. A primeira reunião que ele teve com os funcionários do Teatro Municipal foi aplaudido, todos apaixonaram-se logo pelo André. Quer dizer, o André representa realmente uma esperança de solução. Pela forma como ele autenticamente luta pelo que é correto de se fazer. E ele é transparente. O que tem que dizer, ele diz. Eu tenho uma história com o Teatro Municipal. Lá atrás, quando queria se implementar a OS no Teatro Municipal, os funcionários, os corpos estáveis me procuraram. A associação estava sendo refundada naquele ano e me procuraram. Eu estava no Partido Verde, André do PV, me procuraram através da minha mãe. E eu fui o grande articulador para que não colocassem OS no Teatro Municipal. Então, isso dali me credibilizou como um grande parceiro do teatro. Então, assumir o Teatro Municipal com os corpos estáveis, já me conhecendo politicamente como deputado, como ali um articulador, uma pessoa ao lado do Teatro Municipal, já me facilitou muito a vida, porque acabei criando uma simpatia. Nós temos uma relação de confiança. Aquele protesto tão lindo, democrático, o exemplo de democracia que foi feito,
teve o nosso apoio. Você tem teve mais... o nosso apoio. Eles vieram me perguntar, podemos fazer ou não podemos? Eu falei, faça. Faça porque é o direito de vocês. Vocês têm o direito de mostrar para o Brasil que vocês estão sofrendo. Nós todos sofremos e o Estado do Rio de Janeiro está sofrendo e precisamos ser ouvidos. Aquilo dali fez com que Brasília ouvisse. Eu tenho certeza que sensibilizou muito mais do que jogar bomba, jogar morteiro em PM, do que protestos violentos de black blocs, de quem. Eu tenho certeza que aquele protesto do Teatro Municipal sensibilizou muito mais os deputados do que esse outro protesto violento. Dá vontade de chorar aquilo. Aquilo é comovente como Foi comovente, foi lindo, foi democrático e teve um apelo internacional. Não foi só no Brasil, em todas as TVs. Mas o bacana nessa minha relação de confiança é que eles vieram me perguntar. E se a gente fizer ali prejudica, eu falei, zero, não me prejudica, não prejudica o governo. Pelo contrário, nos fortalece nessa luta, porque o Brasil precisa entender que nós não estamos brincando, nós estamos falando de uma crise muito séria, que a gente vai ter que resolver. André, vocês têm até final de 2018, não é isso? Final de 2018. O que você está pretendendo deixar como marca nessa? Olha, não é muito tempo, é um ano e pouco, né? Um ano e meio. Eu estou no meu 4º mês à frente da secretaria. Eu posso dizer com muito orgulho que já algumas coisas já estão sendo implementadas. Nós temos uma lei aprovada em 2015, que é o Sistema Estadual de Cultura. E nele você tem algumas coisas que foram obrigatórias nacionalmente que o Estado deveria cumprir. Um era o Conselho, que já vinha funcionando muito bem, o Conselho Estadual de Cultura. Outro é o Plano Estadual de Cultura, que a todo momento ele é revisto, mas ele foi feito de alguma forma e a gente está revisando. Os fóruns setoriais, então eu já cheguei reabrindo o Fórum Estadual de Secretários Municipais para dialogar com esses secretários do município. Reabri a discussão dos fóruns setoriais, então eu estou fazendo nas 10 regiões, acabei agora e em agosto nós vamos fazer, até convido todos os produtores a participarem, porque os fóruns setoriais de cultura, esse fórum é um fórum da sociedade que vai nos ajudar a pautar a nossa administração. Agora, no João Caetano, em agosto, nós vamos fazer uma eleição, vão ser mais de 1.200 pessoas no João Caetano, e uma grande vitória que já deixa uma marca, que era o fundo, porque o Fundo Estadual de Cultura estava parado desde 2015, já vinha sendo construído, mas por falta de talvez uma articulação mais profunda politicamente, ele estava parado e hoje foi publicado no Diário Oficial, sancionado o decreto que instituiu e que regulamentou o Fundo Estadual da Cultura, que é um avanço para o Estado do Rio de Janeiro, porque ali nós vamos ter a possibilidade de recebimento de recursos para fazer efetivamente cultura. Hoje nós temos Vamos falar da OSB um pouquinho. OSB. A OSB nós criamos um grupo de trabalho, junto com a Prefeitura, para... Fernando Bicudo foi o grande articulador disso. Eu só fui o veículo, né? Eu costumo dizer que a gente também tem que ser veículo de vez em quando, mas ele foi o protagonista. Eu sou, nesse caso, eu sou coadjuvante do Bicudo. Fizemos um grupo de trabalho com o vice-prefeito, com a Rio Tour, com a Secretaria Municipal de Cultura e com a Secretaria Estadual de Cultura. Para a gente traçar, junto com a OSB, essa nova gestão da OSB, um plano de recuperação para a OSB. A OSB precisa de um plano de recuperação, são 20 milhões em dívida. Só com o Teatro Municipal tem 700 mil reais. Mas é claro que nós chamei a OSB para conversar, nós vamos ver uma forma da OSB pagar isso, seja com serviço, apresentação de teatro municipal ou criação de um projeto de música para a comunidade. De alguma forma, isso será pago. Com a Cidade das Artes, a mesma coisa. Nilcemar, junto com o seu chefe de gabinete, está vendo uma forma, são quase 2 milhões em dívida. Mas a Cidade das Artes é estadual também? Municipal. Por isso você fala são quase 2 milhões. Só aí nós estamos falando de 2 milhões e alguma coisa. Quer dizer, trazer os músicos do OSB para o lado, dizer o momento, enfim, os governos e ajudar o OSB a não morrer. A principal orquestra do Brasil, né? Não tem como a gente deixar o OSB... Mais tradicional. Tradicional
do Brasil e do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Pelo que eu estava lendo aqui, tem um concerto domingo às 17 horas na Sala Cecília Meirelles, em benefício da... que é do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Então já que está, aliás, muito bonita. Está linda. Está muito bonita. Em benefício da USB. Em benefício São da esses USB. os tipos de parceria que o Estado tem condições de fazer. Eu chamei a USB me procurou, né, a Ana, que é a diretora executiva. Ana Flávia? Ana Flávia, que assim, me pareceu uma pessoa muito séria, correta. Quando ela me procurou, ela falou, tenho isso, eu falei, olha, vamos dar as mãos. Estamos em crise, tanto o Estado quanto a USB. Mas se nós dermos as mãos, a gente tem política para fazer. Quer dizer, vamos articular os atores políticos da cultura, da sociedade, para que a gente possa ajudar a USB e a USB ajudar a cultura, porque perder a USB para o Estado do Rio de Janeiro seria... Fernando, você já viu muita crise na cultura nesse país. Na USB eu já entrei eu tentei resolver 3 crises. A primeira você acha que essa está das piores, não? Essa está braba. Essa está muito braba. A primeira foi em 89, quando teve a primeira crise, que eu criei a Ópera Brasil a pedido do Mário Henrique Simonsen, e os músicos estavam há 5 meses sem receber também, enfim. A última teve uma em 2011, um conflito dos músicos com o maestro, e agora essa atual, que nós todos temos obrigação de salvar a orquestra. Mas mais importante do que tudo é ter consciência de que investir em cultura não é despesa, é investimento. E está provado, estudos da Fundação Getúlio Vargas, de que o melhor investimento que se pode fazer numa economia é investir em cultura para a geração de emprego e renda. Olha só, eu vou terminar o programa porque a gente vai para o Facebook depois, e a gente vai continuar conversando, mas eu preciso deixar os nossos telespectadores de casa em casa. Então, agradecendo ao secretário, muito obrigado, André, obrigado, Patrícia, obrigado, Fernando, obrigado, Gilberto. Vocês que nos acompanharam até agora, vocês podem continuar com o programa Cenário Econômico com o Adalberto Piotto, mas eu, se fosse vocês, eu ficava com a gente aqui no Facebook. Senão a gente volta amanhã às 5 da tarde. Agora não, peraí. Então eu vou deixar você falar agora. Peraí. Nós agora estamos só no Facebook. Deixa eu passar a palavra de novo para o secretário, porque eu interrompi ele. Não, porque ele precisa. Eu ia falar, eu sou um filho otimista. Tem um filho pessimista e um filho otimista. Você sabe a diferença. Filho pessimista, o pai chega em casa, dá para o filho uma bicicleta. O filho pessimista olha para aquela bicicleta e fala, pai, possível, o senhor me dá uma bicicleta, eu vou andar nessa bicicleta, eu vou cair, vou quebrar a cabeça, vou me machucar, vou me arrebentar, eu não queria uma bicicleta, e começa a reclamar. E o filho pessimista ficou ali vendo tudo de negativo que poderia acontecer com aquela bicicleta, que era um presentaço para aquele momento. Já o filho otimista, que era de uma família humilde, pobre, chega em casa, o pai entrega um presente, ele abre e desembrulha, aquele presente está muito bem embrulhado, ele desembrulha, aí ele abre e tem mais uma caixa. Aí ele vai, abre de novo mais uma caixa. No final dessas caixas todas tinha um saquinho. Quando ele pega o saquinho, era um estrume de cavalo que o pai tinha dado para ele. Ele olha para o pai e fala, onde é que está o cavalo? Cadê o cavalo? Então é o filho otimista. Eu sou o filho otimista. Eu acredito na recuperação do Estado do Rio de Janeiro, na recuperação desse país, e que esse país tem, através da cultura, uma janela de oportunidade. Se você me falasse isso há 4 meses, 5 meses atrás, eu diria que estava louco, que a gente tem que investir na venda da SEDAI. Na venda da SEDAI, ou na geração de trazer indústrias. Hoje eu te digo que a janela de oportunidade do Estado do Rio de Janeiro é o investimento em cultura. Nós somos o tambor do Brasil cultural. Você está falando isso, André, olha só, você sempre foi da área do... Não, estou acreditando. Sou do meio ambiente. No meio ambiente. Essa tua primeira incursão na cultura, você está apaixonado? Total, me apaixonei. É um problema isso. E minha mãe... Entrou na cultura, acabou com ele, né? Nunca mais ele vai sair. Enriqueceu. Mas agora, acabou, não. Eu costumo dizer que eu fui comprado. Eu estou ali absorvido. Foi seduzido. Foi abduzido. Eu falo até eu chego em casa e falo, amor, para minha esposa, falo, amor, meu amor, eu estou mais sensível.
eu olho para um prédio histórico, eu vejo o prédio histórico que eu comecei a se amplia. Eu falo, Abriu os horizontes. Que perigo, gente. Como é que a gente está perdendo a nossa memória? Um país sem memória é um país que está fadado a um insucesso. Aí eu vejo o prédio histórico pichado, eu quero pegar uma tinta, eu não sei o que a gente tem que fazer para não perder essa memória. Então, a cultura, quando você tem acesso a essas pessoas que militam na cultura, como o Fernando, você conhece pessoas, você conhece a sensibilidade. E aí você começa a ficar realmente mais sensível. Eu tenho ficado. É um depoimento que eu posso dar enquanto... Eu acho que a cultura é um pouquinho da nossa identidade, né? É a nossa identidade. Muito a nossa identidade. Deixa eu passar a palavra para a Camila, que a Camila deve ter milhões de perguntas. Vamos pôr os internautas aqui participando do programa. Vamos lá. O Leandro Monteiro, ele pergunta para o secretário como é que vai ficar as situações dos pontos de cultura do Estado, que estão sem receber há 1 ano, de acordo com ele. Na verdade, nós temos 34 pontos de cultura que estão sem receber porque o dinheiro foi arrestado. Eles foram selecionados e acabaram não recebendo. E esse mês, né, nós estamos assinando com eles e eu espero daqui a 1 mês e meio estar pagando esses pontos de cultura que... um trabalho maravilhoso são os pontos de cultura. Dos 320 pontos de cultura incentivados ao longo desses anos todos, 220 hoje são autossustentáveis. Economia criativa é a saída para o Rio de Janeiro. Vera, não tem... É a grande saída para o Rio de Janeiro. O Rio Criativo, que é um projeto que nós temos na Secretaria, em parceria com a Light, em parceria com algumas empresas, a empresa colocou 1.200.000. É uma incubadora de empresas de economia criativa. Essas empresas, ao longo de 1 ano, já geraram na economia, já injetaram na economia do Estado do Rio de Janeiro 10 milhões de reais, quer dizer, 1 para 10. Tá ali a resposta. Sim. R$1 para 10. Eu costumo dizer isso. A cada R$1 que eu invisto na cultura, é como se eu estivesse investindo R$10 na economia ali para aquele pessoal, porque com R$1 o cara faz muito. A cultura sempre viveu em crise. Sempre viveu. O Breno Monteiro, ele comenta, muitos imóveis antigos tombados na cidade do Rio de Janeiro encontram-se abandonados e se arruinando a cada dia. Qual é a proposta da Secretaria de Cultura do Estado para recuperá-los? Na verdade, são imóveis particulares. Mas sim. E tem os imóveis públicos também. Nós temos a Fazenda Columbandê, que o Estado desapropriou, por exemplo, que estava se arrebentando a cada dia. Nós já conseguimos uma verba e agora a Imop está lançando um edital para fazer a recuperação desse imóvel. Outro imóvel que nós temos ali é o Convento do Carmo. Pois é. Continua com a janela aberta, ventando dentro. Não, continua. Tiraram a Cândido Mendes dali e o Estado não investiu em nada. Enquanto estava na mão da Cândido Mendes, pelo menos estava pintado. Mas nós já temos um dinheiro, já conversamos com a Fazenda para fazer uma recuperação desse imóvel e vários outros. Agora, nos imóveis particulares, quando eles são tombados pelo INEPAC, a gente manda para o proprietário, né, uma carta pedindo que ele faça a sua parte. Quando você tomba um imóvel, você não é que você não permita nada no imóvel. O imóvel, você restringe o uso da propriedade por um motivo cultural. Né? Por um motivo porque aquilo ali faz parte da sua cultura, da cultura do Rio de Janeiro. Então, nesse momento em que nós estamos em crise, o Brasil está vivendo uma crise, você exigir também do proprietário particular que ele faça uma grande reforma vai ser quase impossível. Mas a gente vai ter que jogar efetivamente um pouco mais duro, né, para que até porque eles têm benefícios também, eles deixam de pagar PTU, eles têm várias Mas assim mesmo isenções. É complicado, está todo mundo sem dinheiro, quer dizer, não é só o Estado todo mundo tá sem dinheiro. Camilinha, vamos lá. E a Clara Paulina, ela pergunta se estão sendo pensadas parcerias para o fomento dos museus do Estado do Rio de Janeiro e se existe algum plano de capacitação, de oficinas de capacitação para a área dos museus. Claro, nós temos uma superintendência de museus que vive fazendo capacitação e cuidando dos nossos museus. Nossos museus estão abertos. O Museu do Ingá, com todas as dificuldades, está lá a coleção Banerjee. Agora nós vamos fazer uma parceria com a Prefeitura de Niterói, para que a Prefeitura nos ajude a ampliar o acesso. Vocês estão mandando vários quadros para exposição em São Paulo, né? Também, nós estamos fazendo parcerias, intercâmbio, parcerias, a Casa França Brasil funcionando, nós temos o Museu Antônio Parreiras, que está para terminar, no finalzinho de uma obra, o Museu da Imagem do Som em Copacabana,
que para mim ali é um... Nós temos o dinheiro, mas o Estado é burocrático, o Estado é lento. Ah, nós temos o dinheiro para terminar o Museu da Imagem do Som em Copacabana? Temos. Eu achei que nós não tínhamos dinheiro para terminar. Temos o dinheiro. O que está rolando, então? Está faltando o meu querido amigo José Irã, secretário de Obras, colocar a licitação para a rua, porque o dinheiro já está, o dinheiro do BID. São 42 milhões de reais já em caixa. Está enterrado na obra? Tá enterrado. Tem algum problema de obra? Não, é ajuste. A empresa que estava abandonou e tem que fazer uma nova licitação. Aí a burocracia estatal que acaba... Mas a burocracia de muitos anos, então, né, André? Porque aquilo está parado. Não, mas teve uma hora que o dinheiro foi Parou arrestado. há 2 anos. Mas teve uma hora que o dinheiro foi arrestado. Não, estava indo muito bem, de repente parou 2 anos. Vamos lá, Camila. Só o secretário recebe telefone. Eu ia mudar, exatamente. Não é possível isso, Camila, mas é que o secretário... Só o secretário. É porque foi a última, eu estou trazendo as últimas perguntas. O Fernando, ele faz uma pergunta para a Patrícia, dizendo que ele é professor e ele ainda percebe que é uma grande discriminação em relação a gênero. Ele pergunta como a OAB poderia contribuir, principalmente na área jurídica, para tentar amenizar essa discriminação de gênero. Fernando, né? Isso. Fernando, entra em contato com a gente, entra em contato com a Comissão de Direito Homoafetivo da OAB e a gente pode marcar algumas palestras, alguns eventos, alguns seminários lá na sua instituição. E acho muito importante que a gente demonstre quais são essas diferenças. Qual é essa diversidade? Né? O que é gênero, o que é identidade de gênero? Essas questões todas são importantes. A homossexualidade, o que tem a ver a homossexualidade com identidade de gênero, tem alguma coisa a ver? Não tem? As pessoas não sabem. Né? Por isso que eu digo que a informação é muito importante. Qual o melhor termo a ser utilizado? Né? Homossexualismo, homossexualidade... A homossexualidade, o homossexualismo induz doença. E o homossexualismo é um termo que a gente não usa mais, né? Não, o sufixo porque o ismo... Foi a OMS que deu essa indicação de não utilizar. A partir do momento que saiu da área da patologia, homossexualismo, exatamente. Não se diz mais. A gente pode dizer homossexual, mas você não pode dizer mais homossexualismo. Fala homossexualidade porque te traz a questão de estado, né, de identidade. Né? O Nando Cunha, pelo Twitter, ele disse: esses assuntos das diferenças não deveriam ser abordados como normal. Desculpa, esse assunto das diferenças deveria ser abordado como algo normal. Estamos em 2017, não podemos achar isso um absurdo. Concordo, Nando. Certeza. Tem gente que não concorda, pelo visto, porque continua discriminando e perseguindo. Historicamente, você é tempo muito passado, assim, não agora, mas lá atrás, antes da gente chegar a esse conceito de civilização, a gente estava ali no Império Romano. Isso era uma coisa natural, não tinha essa loucura que é hoje, virou um estado persecutor, a sociedade... Às vezes eu até desconfio de que a pessoa, quando ela tem um preconceito muito acentuado, tem alguma coisa ali mal resolvida internamente. Sabe, assim, vamos chamar aquele deputado, né, para conversar conosco. Quando ela tem essa... Vamos chamar aquele deputado. A gente chama aqui aquele deputado e a gente convida você para dizer para ele que é mais complicado. Traz a Patrícia também. Mas eu penso assim, historicamente, a gente sempre viveu... historicamente, a gente tem os nossos momentos de enfrentamento das diferenças, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente estava dizendo se as mulheres podiam ou não trabalhar fora, se podiam ou não votar. Né? Depois, se o casamento podia ser dissolvido pelo divórcio ou não, se a união estável iria acabar com as famílias ou não, né? Se negros e brancos poderiam casar. Eu acho que em todo momento nós tivemos os nossos enfrentamentos próprios e típicos do desenvolvimento. Eu acho que isso tudo traz desenvolvimento. Né? Hoje a gente não fala mais por divórcio, ninguém mais discute divórcio, né? Tem gente que a gente tem que fazer um trabalho assim, focado na mulher, na menina.
Porque ela que vai ser a grande educadora. Adorei isso, ele tem 3 Muito meninas. bem. Eu adorei isso, ele tem 3 meninas, está defendendo. Mas as mulheres detêm a sabedoria, nós temos que levar o conhecimento a elas. São elas que podem mudar. É verdade. A mulher que pode mudar o mundo. Quem é a base da a nossa família é matriarcal. A partir do momento que a menina vira mãe, ela pode mudar a cabeça do menino. É a mesma coisa. Quem mudou, eu não seria quem eu sou se eu não fosse filho de quem eu sou. Eu não teria essa visão Também de mundo. não. Quer dizer, a mulher, se a gente, talvez o trabalho que a Patrícia está fazendo, eu tenho que focar na menina. Agora, pegar a menina, vai na menina, porque a menina que vai ser a mãe, isso. O menino nunca vai, biologicamente pode. A gente, questão de gênero, o casal gay adotar, aí tem aquela... Isso eu não vou entrar nesse mérito, mas biologicamente, um homem jamais vai poder ser pai. Ser mãe, ser mãe. Sabe que parece que pode? Parece que pode, se você implantar um óvulo fecundado no mas jamais vai ter o sentimento de mãe. Isso é outra situação. Mas falando da mãe, da questão da mãe. Ué, mas tem pai muito mãe. Eu também acho que tenha. André, mas eu tô focado na mãe. Não, tô brincando. Não venham distorcendo a minha e não queiram me colocar no muro. Eu estou claramente colocando o seguinte, a mãe... Se o menino ele tem um preconceito, se a sociedade... A mãe pode ajudar a curar esse preconceito, retirar esse preconceito. A mãe deve porque, orientar. Eu digo isso como exemplo. Né? Eu tenho esse exemplo dentro de casa e isso daí é a mãe ali, a menina... Claro que fazer o trabalho com o menino também é importante, porque a gente sabe que a paternidade é de extrema importância. Hoje se descobriu, antigamente a paternidade não era importante. Eu ia falar sobre isso agora. A paternidade não era importante. Eu ia falar que hoje... Até um tempo atrás, o quê? 20 anos, 30 anos? Não, os pais hoje, né? O papel do pai hoje é muito diferente. O papel que nós tivemos na geração do meu pai como pai é totalmente diferente da geração de hoje. E está melhorando nesse sentido. Não, está melhorando assim, mas os homens é que estão buscando essa mudança. Isso é muito interessante. Os homens hoje brigam pela guarda, os homens hoje brigam por discutir o conteúdo pedagógico da escola. Muito do que as mães faziam, eles fazem. Mas isso aí era um espaço... Na verdade, as mulheres faziam porque em nenhum momento os homens requereram esse espaço para si. É verdade. Né? E hoje os homens estão requerendo, não querem participar, querem ir nas reuniões de escola, querem saber o médico, tudo. Então, e talvez isso seja resultado do movimento feminino de conquistas e que precisava que houvesse uma reação, mas uma reação nesse sentido, de que os homens começassem a assumir papéis que a princípio cabiam exclusivamente à mulher, né? Ao gênero feminino. E que não deve são os ajustes, né? São os ajustes que vão acontecendo, né? E que são desenvolvimento. Tá, vai lá, Camila. A última pergunta você tem direito. Último comentário, para fechar. A Neném Krieger parabeniza pelo tema escolhido e ela diz que a cultura é sempre o patinho feio dos investimentos. Parabéns a Gilberto Figueiredo pelo magnífico trabalho no Sesc com o Sonora Brasil. Estamos, Edino e eu, assistindo vocês e Edino agradece muito a menção ao trabalho deles. Parabéns ao Fernando Bicudo, sempre atento aos problemas musicais do país. Maravilha. Mandamos todo o nosso coração para Edino Krieger, que é o nosso querido. Sim. Muito obrigada, então, secretário André Lazzaroni, obrigado, Patrícia Sanches, Fernando Bicudo, Gilberto Figueiredo. A gente volta, eu sempre digo a gente volta amanhã, mas não é verdade, a gente volta mesmo, é segunda-feira. Quando acabou o programa, eu disse até amanhã, mas não é não. Segunda-feira que a gente volta com mais um Sem Censura. Bom fim de semana, até lá.